Ambição e cobiça por tesouros e riquezas sempre fizeram parte da vida dos exploradores ao longo da história. A busca pelo controle do comércio de especiarias não foi diferente. Em meio a alianças, conflitos e conspirações, a busca por poder transformou terras exóticas e lendárias em verdadeiros campos de batalha. No vídeo de hoje vamos conhecer algumas lutas ferozes pelo comércio de especiarias e contamos com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história. A ilha de Amboina, nas Molucas, foi um rico centro de comércio de especiarias compartilhado entre ingleses e holandeses. Porém, a harmonia entre eles era frágil e logo a discórdia começou a se mostrar. Anos de conflitos deixaram suas marcas e mesmo depois de um acordo de paz em 1619, os navios holandeses continuavam a rondar os navios mercantes ingleses, fazendo aumentar consideravelmente o preço da pimenta na Inglaterra. Em 1623, um mercenário japonês pago pelos ingleses foi descoberto pelos holandeses rondando e fazendo perguntas suspeitas sobre fortificações, levando o comerciante e governador holandês Herman van Spelt a acreditar que os ingleses estavam prestes a lançar uma ofensiva contra eles. Vários mercenários japoneses foram açoitados até revelarem uma conspiração inglesa contra os holandeses, e vários ingleses também foram posteriormente capturados e tiveram o mesmo destino. Os ingleses tinham menos de 20 homens na ilha e nenhuma perspectiva de reforços, enquanto os holandeses tinham 200 soldados europeus, 300 soldados nativos e vários mercenários japoneses. Então a trama contra eles era bastante irreal. Herman van Spelt, impulsionado pela precaução, ignorou a vantagem que tinha. Depois de forçar o principal representante inglês, Gabriel Terresson, a confessar a conspiração por meio de agressões, Herman eliminou 10 ingleses e 9 mercenários japoneses, permitindo que aqueles que admitissem a conspiração deixassem a ilha. Aqueles que foram condenados protestaram sua inocência em notas contrabandeadas para fora da ilha. As notas diziam: açoitados pelo extremo tormento de fogo e água, nossa carne e sangue não suportaram, e agradecemos por nos libertarem da culpa. Nós nos despedimos da vida inocentes. As eliminações e sua legalidade duvidosa levaram a um aumento do sentimento anti-holandês em homens ingleses enfurecidos, complicando o relacionamento entre os países por gerações. Em 1502, Vasco da Gama liderou a terceira expedição portuguesa ao Oceano Índico com uma frota de 20 navios enviados para tomar o controle das rotas comerciais das potências muçulmanas. Os portugueses haviam construído uma fábrica em Calicut alguns anos antes, acreditando que haviam obtido o monopólio comercial local de especiarias. Isso foi um erro. Depois de apreenderem um navio com destino à cidade de Jidá, eles foram arrasados pelos furiosos comerciantes muçulmanos. Os portugueses responderam destruindo 12 navios muçulmanos e explodindo com barris de pólvora os portos indianos, mas ainda queriam vingança e a conquista do monopólio. Vasco da Gama foi o homem escolhido para consegui-lo. Ele foi nomeado capitão-mor da expedição com um decreto especial do rei português. Chegando perto de Cananor, na Índia, ele não perdeu tempo em iniciar uma campanha ofensiva ao longo da costa árabe, atacando e invadindo comunidades costeiras. Depois de alguns dias procurando navios que voltavam do Mar da Arábia para pilhagem, os portugueses avistaram o Meri, um navio que transportava peregrinos muçulmanos de volta de Meca, incluindo algumas das pessoas mais ricas da cidade de Calicut. Os portugueses dispararam tiros de advertência contra o desarmado Meri. Vasco da Gama negociou com um homem rico chamado Jauhar al-Faqih, que primeiro ofereceu dinheiro aos portugueses, depois sua própria esposa, seu sobrinho e 4 navios com especiarias como garantia.
Ele até se ofereceu para ajudar a estabelecer a boa vontade entre Vasco da Gama e o governante de Calicut, mas Vasco da Gama não cedeu. Depois de despojar as muitas riquezas do navio, além de 20 jovens que ele jurou fazer frades na igreja em Belém, Vasco da Gama inicialmente exigiu 5 navios de comida em troca, depois ordenou que seus homens colocassem fogo no Meire. Os portugueses partiram, mas depois de ver que os peregrinos tinham apagado as fogueiras, Vasco da Gama voltou a acendê-las. Os peregrinos ofereciam ainda mais riquezas e joias, mas Vasco da Gama não queria acordo. Ele queria vingança por terem eliminado os portugueses em Calicut vários anos antes. Os portugueses confinaram os peregrinos abaixo do convés e alimentaram as fogueiras com cargas de pólvora, evitando que fugissem do navio, o que acabou arrastando quase 400 almas a bordo. Vasco da Gama então se aproximou de Calicut, onde seus homens capturaram e eliminaram 30 pescadores e os deixaram flutuando no mar para que suas famílias os encontrassem. No início do século XVI, os portugueses dominavam o comércio de especiarias na Índia. Eles estavam de olho na ilha do Ceilão, atual Sri Lanka, que era famosa por sua canela. A ilha foi dividida em 4 reinos: Koch, Sitawaka, Kandia e Jaffna. Os portugueses planejaram táticas semelhantes às usadas para adquirir a costa de Malabar, procurando um aliado local com quem pudessem assinar um tratado comercial e depois usar como apoio contra seus rivais. Em 1518, o governador da Índia Portuguesa, Lopo Soares de Albergaria, desembarcou perto da província de Colombo com uma grande frota e construiu um forte. Depois de esmagar algumas resistências, obrigou o rei de Koch a tornar-se vassalo do rei de Portugal, ao contrário dos reis da costa do Malabar, que eram considerados amigos. Um acordo foi gravado em folhas de ouro batido, em que o rei prometeu pagar 300 quilos de canela, 20 anéis de rubi e 6 elefantes. O forte foi reforçado no ano seguinte para resistir às ofensivas esporádicas frequentemente levantadas por comerciantes muçulmanos que estavam revoltados com a concorrência no comércio de canela. Durante um cerco, os portugueses teriam lançado um contra-ataque no qual tomaram uma cidade próxima, amarraram as mulheres e seus filhos às portas e atearam fogo à cidade. Com o tempo, a presença portuguesa cresceu lentamente, apesar da resistência das potências locais. Em 1597, o rei Filipe da Espanha e Portugal também se tornou o rei do Ceilão, pois apenas o reino de Cândia permaneceu fora do controle português. Cândia estabeleceu relações amistosas com os holandeses, e embora os candianos tenham sido posteriormente neutralizados como uma ameaça pelos portugueses, os holandeses expulsaram sistematicamente os portugueses da ilha ao longo do século XVII para assumir o controle do comércio de canela. Assim foram alguns conflitos incessantes para controlar o comércio de especiarias. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber todos os vídeos. Nos vemos na próxima história.